plataforma digital onde você vai ter todas as informações da sua vida sobre as vacinas e os testes da Covid-19. É o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária, o CSS, já aprovado pelo Senado. É o que você vai ver agora no Em Discussão. Temos que ouvir a Anvisa no sentido de como propor algo que não vá contra o Regulamento Sanitário Internacional. Os bancos de dados não estão se conectando. E na hora que a gente precisa da informação das pessoas, a gente não vai ter. Então, eu acho que esse é o grande mérito desse projeto, antecipar essa discussão. Essa plataforma do Conect SUS, com todo respeito, não respeita a Lei de Proteção de Dados. O CSS vai fornecer informações sobre 4 outros certificados: 2 de vacinação, nacional e internacional, e 2 de testagem, também com validades nacional e internacional. Esses certificados ainda têm que ser regulamentados. A plataforma digital deve aproveitar as plataformas já existentes, como o Conect SUS, e vai permitir ao portador do CSS entrar e circular em qualquer espaço público ou privado, desde que respeite as medidas sanitárias e profiláticas pré-determinadas. É uma plataforma digital alimentada com informações de vacinação e de testagem. Atenção, vacinação e testagem. Ele se diferencia de algumas iniciativas aqui do nosso Congresso e se diferencia também de algumas iniciativas assim que acontecem ao redor do mundo. Dar a uma realidade pandêmica a condição aos cidadãos de terem também a liberdade do ir e vir. Essencialmente é isso, ao contrário daquilo que alguns passaram a dizer que seria a forma de se instituir um certificado, um limitador a mais. Absolutamente. Você viu no texto aprovado. A plataforma do CSS deve aproveitar as plataformas digitais já existentes. Há uma preocupação de que não haja superposição de ações, que não haja duplicidade de ações, né? Nós já temos uma plataforma, o Conect SUS, no Ministério da Saúde, que precisa ser ampliada, precisa ser aprimorada, precisa ser melhorada, e nesse aspecto eu acredito que esse projeto de lei do senador Carlos Portinho é extremamente importante, porque ele estimula a discussão e com certeza vai estimular a melhoria da plataforma Conect SUS. A gente vê que o cartão SUS ainda não está adequadamente implantado, o prontuário eletrônico não está adequadamente implantado, os bancos de dados não estão se conectando. E na hora que a gente precisa da informação das pessoas, a gente não vai ter. Então, acho que esse é o grande mérito desse projeto, antecipar essa discussão. O Brasil é um dos países que está mais adiantado nessa questão de armazenamento de informações de saúde, de disponibilidade, né, de dado para o cidadão. Então, todas essas informações elas já estão pensadas, já estão pactuadas dentro do SUS. Talvez o que falta é a gente fazer um ajuste, de unificar essas informações realmente nessa base de dados e o formato que ela será disseminada para o cidadão. Mas é preciso certificar se o Conect SUS é uma plataforma segura. Ele segue a Lei de Proteção de Dados? E ele está disponível à população? Essa plataforma pode aproveitar a própria plataforma do Conect SUS, que é só para vacina, enquanto essa iniciativa inclui também a testagem. Essa plataforma do Conect SUS, com todo respeito, não respeita a Lei de Proteção de Dados. Põe lá o CPF e você entra e sabe se o fulano se vacinou ou não. E eu entendo que essa é uma informação que diz respeito somente ao indivíduo. Me preocupa, sim, senador Carlos Portinho, a questão do sigilo das informações. O vazamento de sigilo pode pode trazer vários transtornos às pessoas, desde
na área civil, criminal, a área de discriminação, né? Porque você está colocando as condições de saúde da população, a discriminação, né? Que é um problema que nos preocupa bastante. Como a gente já sabe que houve vazamentos aí no passado, é importante que a gente assegure as informações das pessoas, né? Em função, inclusive, do que a gente sabe que existe ainda muito estigma em várias doenças, AIDS, enfim, várias doenças que tiveram aí problemas com bancos de dados que a gente precisa ter cuidado. Discordo um pouco do que foi falado de que não é seguro. O acesso a essas informações, ela é feita pelo próprio vacinado ou então pelos profissionais de saúde que estão devidamente, né, autorizados a acessar essa informação. O cidadão e o profissional de saúde, eles acessam com certificado digital, né, de acesso a esses documentos. Não é qualquer pessoa que tem acesso a esse documento, tem que estar previamente cadastrado no ConectSUS com certificação digital. Tentei entrar aqui com o CPF da minha mãe, né? Porque é minha mãe, eu posso fazer isso, e descobri que ela foi vacinada já com as 2 doses e ela não está nem no ConectSUS, provavelmente, Rui. Ela não teve nem o conhecimento de que existe essa plataforma. Mais uma razão importante, não só para o PCS que proponho, mas para essa sessão de debate, porque eu acho que a comunicação institucional precisa chegar na ponta. Mas de que forma a implantação do CSS pode ajudar? Em princípio, o projeto não cria condições nem para abrir, nem para fechar estabelecimentos, nem para o lockdown, nem para a abertura, mas ele cria, sim, como consequência, a disposição de que é possível, a partir do gerenciamento dessas informações. O governo brasileiro precisa ter o seu próprio instrumento de gestão de dados, porque dados geram previsão. E por mais imprevisível que seja esse momento, sem os mínimos dados confiáveis, nós não poderemos tomar, no âmbito público, as melhores decisões de gestão. Propicia a adoção de medidas de controle de surtos e pandemias de forma mais inteligente, estratégica, eficiente. Esses certificados devem ter a garantia de autenticidade, validade e integridade, e esse sistema permite isso, ou deverá permitir isso. E por que incluir no certificado os testes de Covid, já que eles têm uma validade muito menor do que as vacinas? Os testes também, mesmo com o RT-PCR, que é padrão ouro, mas se ele for colhido no período de incubação da doença, naqueles 7 dias, 8 dias, 9 dias que o vírus está se desenvolvendo, ele pode dar negativo e a pessoa pode, daí a alguns dias, transmitir esse vírus a outras pessoas. Portanto, o prazo de validade do teste é muito efêmero, é no máximo 72 horas, como já foi colocado aqui pelo expositor representante da Anvisa. Vi um movimento muito grande nas minhas redes sociais e vi em cada perfil que são pessoas que querem ter o direito de escolha de não se vacinar. Eu não vou entrar no mérito se devem ou não devem se vacinar. Eu dou a esses a alternativa do teste nesse documento. Mesmo para os anti-vacina, o passaporte pode ser um documento de liberdade. Nesse caso, ele também viabiliza a mobilidade em sentido mais amplo de todas as pessoas que provarem com segurança e dentro dos rigorosos critérios sua imunização ante a Covid-19 ou sua testagem. O Brasil já emite certificados nacionais e internacionais de vacinação.
mas nenhum ainda para a Covid. O certificado nacional já está disponível, ele já tem certificação digital, que pode ser comprovado em qualquer lugar que a pessoa chega via código, né, QR Code, né? Então ele já pode entrar e já ver se aquilo é um documento, né, que merece credibilidade ou não, porque já tem a certificação do governo federal, e o certificado internacional, que a gente já está um pouco avançado. Os requisitos sanitários, eles são exigidos pela Agência de Controle de Fronteira Sanitária, no nosso caso no Brasil, Anvisa. Então, por exemplo, foi mencionado há pouco, aqui na nossa conversa, nessa sessão, a carteira de vacinação, a carteira internacional de vacinação, na qual nós anotamos ali a vacina de febre amarela. Essa carteira, ela é exigível em alguns países, outros não. Isso a depender do momento em que cada país vive e a dependendo também do país de procedência do viajante. A Anvisa ela tem emitido uma certidão, né, de vacinação, a gente chama de Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia, isso já foi apontado por alguns dos participantes anteriormente. Esse documento ele é previsto no Regulamento Sanitário Internacional. No Regulamento Sanitário Internacional existe a possibilidade de um país cobrar 3 diferentes tipos de vacinas, que é a vacina da febre amarela, poliomielite e meningite. Então, por exemplo, se a gente for viajar para algum país, um brasileiro, para um determinado país, né, no exterior, que cobre a comprovação da vacinação para a febre amarela, eu acho que a maioria aqui já passou por isso, é necessário levar esse comprovante, que normalmente é emitido em 3 idiomas e é emitido pela Anvisa. Temos que ouvir a Anvisa no sentido de como propor algo que não vá contra o Regulamento Sanitário Internacional e que permita que o movimento que certamente será feito pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e por outros países, consiga congruentemente fazer parte da nossa legislação. Então, já existe esse certificado, ele é o primeiro a ser emitido exclusivamente eletronicamente, mundialmente, e ele é reconhecido pelas outras autoridades, porque ele faz parte do Regulamento Sanitário Internacional. Porém, a vacinação para a Covid não está dentre as vacinas que estão no escopo do Regulamento Sanitário Internacional. A exigência do CSS para a entrada de viajantes no Brasil foi retirada do projeto pelo relator. Enquanto não houver um consenso internacional sobre esse documento único a ser apresentado para fins de controle e verificação sanitária para viagens internacionais, o mais factível seria deixar que as autoridades competentes no Brasil reconheçam ou não, por meio de entendimentos bilaterais, os certificados sanitários emitidos por outros países. E que o Itamaraty sugere, portanto, que o documento proposto nesse projeto de lei, a respeito do qual, repito, não se faz um juízo de valor, sirva sobretudo para a circulação interna e que, se ele vier a ser requisito para a entrada em território nacional, seja emitido exclusivamente por autoridades sanitárias brasileiras. Os requisitos podem variar ao longo do tempo. Então, talvez possa ser criado esse passaporte nacional, né, esse passaporte de segurança sanitária, mas ao invés de já prever que a entrada no Brasil estará condicionada à apresentação do mesmo, talvez o texto pudesse trazer algum dispositivo que diga que a autoridade competente no Brasil, né, a autoridade sanitária, irá dispor a respeito de quais testes ou de quais vacinas poderão vir a ser exigidas, né, que estarão ali consignadas nesse passaporte. Então, o artigo 11, senador Jean Paul Prats, doutor André Zaca, né, só para o seu conhecimento prévio, já foi corrigido como proposta final do nosso relatório. Aquele que não apresentar o documento não será, como previra originariamente a proposta do nosso companheiro, amigo e irmão, senador Carlos Portinho. Não, ele não vai estar impedido do acesso, ele vai estar submetido às determinações sanitárias cabíveis. O
O nome do documento proposto no projeto original era passaporte, o que poderia causar confusão. Nos parece que o documento oficialmente não deveria ser denominado passaporte. Ele pode ser conhecido como passaporte, mas que isso não seja parte do seu nome oficial. A designação oficial desse documento como passaporte poderia gerar a falsa impressão de que se trata de um documento de viagem, a ser emitido pelos órgãos competentes e, mais grave no caso do documento, regido pelas normas já vigentes para os verdadeiros passaportes. Trata-se, todo mundo sabe, de um documento sobre a situação sanitária individual de cada portador, que se assemelha, portanto, a um certificado, uma caderneta. A questão do nome, eu acredito também que passaporte pode vir a confundir, né? Certificado é um nome mais genérico, talvez assim mais assertivo e evita uma confusão adicional. Em relação ao nome, relator veneziano, é possível perfeitamente, numa emenda de relator, transformar em certificado digital. Certamente faremos as pesquisas aqui, denominações, porque há muitos apelidos também para documentos, né, que não são necessariamente os nomes que estão lá. Por exemplo, na Europa, falou-se de certificado digital, mas o apelido é passaporte verde, né? Acho, Carlos Portinho, se você concordar, a sugestão que foi feita pelo representante do Ministério da Justiça é pertinente de trocar a designação, o nome, a denominação de passaporte para certificado. Penso que é mais sugerível. Uma coisa ficou clara: numa pandemia, o Brasil não pode agir sozinho. Não adianta nada a gente criar uma jabuticaba brasileira, algo que só sirva aqui no Brasil e que não fale com o resto do mundo. Então a gente tem que ter um protocolo válido, autêntico, com toda essa segurança, mas que seja entendido ou aceito pelos demais países. E que não adianta nada a gente trabalhar sozinho numa iniciativa, pode ser o software mais avançado do mundo, que se ninguém tiver aceitação lá fora, pouco resolve. Os brasileiros possam sair do Brasil e a gente possa receber turistas estrangeiros aqui, que é o nosso, boa parte da nossa receita vem do turismo internacional, a gente precisa desse protocolo ser validado, chancelado ou ter uma validade lá fora. A Organização Mundial de Saúde, ela já tinha feito uma tomada, né, para fazer uma comissão técnica para discutir esse certificado internacional de vacinação. Esse certificado ele já está um pouco adiantado, já foram discutidas várias questões em termos de segurança, em termos de estrutura de logística. A discussão sobre certificado internacional para viagem internacional ainda está muito incipiente, não há uma definição clara. A OMS, como já foi dito aqui, está começando a discutir parâmetros e a viabilidade desses documentos. Além da OMS, há discussões dessa natureza na OCDE, na Organização Mundial do Turismo, na Organização dos Estados Americanos, na IATA, como comentou o representante do Ministério do Turismo, e, claro, na União Europeia. Em todos esses fóruns, lembra-se com muita frequência a necessidade de evitar a proliferação de medidas unilaterais nessa área, que acabariam por dificultar a mobilidade internacional. A gente só não pode, na minha opinião, esperar como é que os países lá fora vão ver essa plataforma. Se ela não existe, eles não vão ver, né? A gente vai demorar a perder tempo para validar lá fora com a nossa chancelaria. Se a gente não andar com o projeto, quando chegar com 75%, se Deus quiser, novembro, dezembro, e a gente recomeçar essa discussão, a gente vai demorar mais um ano. A criação de um documento como o CSS é uma reivindicação do setor de turismo e eventos, que praticamente cessou suas atividades com a pandemia. Algo que facilite a participação do público em eventos, em atividades relacionadas a esses eventos, como já acontece hoje no exterior. Nós temos acompanhado atividades em que os vacinados já conseguem frequentar eventos em áreas de menor restrição e junto com outras pessoas que também acessam seus eventos após testagem e coisas parecidas. Precisamos ter um documento que oficialmente nos dê a segurança para que os anfitriões, sejam eles dos nossos visitantes ou dos nossos clientes, possam receber os seus públicos, clientes, turistas, visitantes demais, sejam através de voos, nos hotéis, nos seus equipamentos turísticos, nas visitações públicas, nos seus eventos.
Antes da Covid-19, o setor de turismo e de eventos era responsável por quase 8% do PIB brasileiro e gerava mais de 6 milhões de empregos diretos e indiretos. O setor está parado desde o início da pandemia e 400 mil empresas já fecharam suas portas. Quase a totalidade dos eventos foram cancelados ou remarcados e deixaram de ser arrecadados 46 bilhões de reais em impostos. É a atividade, sem dúvida, mais prejudicada desde o início da pandemia até agora. Muitos, eu diria em mais de 90% dos operadores desse setor, com nenhum faturamento nos últimos 16 meses. O tempo, hoje, ele é primordial. Nós temos hoje um setor praticamente parado, em alguns casos, ou parado totalmente, como é o setor de eventos, em que há necessidade de respostas rápidas. O setor hoje ele precisa de um mínimo de previsibilidade, né? que possa se iniciar um trabalho e que a gente consiga dar sequência nesse trabalho, que as empresas possam não ter que ativar as suas estruturas e em pouco tempo elas acabem tendo que regredir, como a gente hoje acaba acontecendo seguidamente. O setor de eventos não aguenta. E ele quer, com exatamente 75%, que ele possa, pelo menos, que esses milhões de pessoas tenham o direito, né, de sair de suas casas e não fiquem sujeitas a lockdowns por uma parcela menor que talvez esteja em risco ainda. Esse tema tem muito a ver com o turismo. Um dos grandes pilares de sustentação da necessidade desse tema é justamente a circulação de turistas imunizados em nosso território, nacionais ou estrangeiros. Uma das dificuldades que a nova plataforma deve enfrentar é juntar as informações das vacinas que cada um tomou. Uma plataforma digital para reunir informações de vacinação de todos os brasileiros e não somente vacinação da Covid. Em relação ao que o senador Carlos Postinho disse do histórico vacinal, né? Realmente hoje não tem essa base de dados completa, por quê? Porque os dados anteriores até o ano de 2020, eles não eram identificados nominalmente, não existia o CPF do cidadão vacinado. Nós vamos precisar de fazer um esforço, né, para fazer, talvez, nos moldes de uma campanha, para fazer uma chamada para todos os cidadãos que têm essas cadernetas de vacinação, né, histórica, lá do passado, se dirigir à unidade de saúde e fazer a transcrição dessa caderneta de forma nominal e identificada do cidadão. O senhor Rui falou até, referente aos casos de ainda há necessidade de fazer migração da carteira de vacinação ou das carteiras de vacinação antigas para a plataforma. Isso já deveria estar sendo pensado neste momento em que as pessoas vão vacinar, e já fosse um pré-requisito para a vacina a apresentação da carteira e o lançamento dos dados na plataforma. Eu vi uma observação de um expositor dizendo que quando a pessoa for vacinar contra a Covid, seria importante levar a carteira de vacinação para a transposição dos dados. Bom, se a gente fizesse dessa forma, nós não teríamos a vacinação da população até o ano de 2050, porque se a burocracia já exigida hoje já afasta algumas pessoas, né? Se a gente exigir mais burocracia nesse momento crítico, nós estaremos trazendo empecilho ao avanço, à velocidade de vacinação. O que é importante é o que o representante do Ministério da Saúde, o Rui, colocou, que esse trabalho de recuperação de dados seja feito paralelamente à vacinação sem interferência. Mas ficou claro que as medidas de prevenção contra a Covid-19, como o uso de máscaras, a lavagem das mãos e o distanciamento, não podem ser abandonadas mesmo com a adoção do CSS. As incertezas sobre contaminação também são, obviamente, decorrentes de medidas não farmacológicas que, como bem disse o Nélio, têm que ser mantidas. Atenção, não é porque você tem um passaporte ou certificado, ou o que seja, que você está isento de estar transmitindo o vírus, né? Então, máscara, álcool, tudo isso passa a ser incorporado à nossa vida até que a gente se veja livre realmente do vírus, coisa que a gente não vê no horizonte tão cedo. Não é o fato de você ter esse certificado que ele vai lhe dar
a condição de não se impor a tomar as medidas profiláticas, preventivas, né, do distanciamento, do uso da máscara, do asseio necessário, que deve ser um hábito independente de qualquer situação que a vivenciemos. Gostou do programa? Compartilhe. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão.